Graças a Deus foi uma vez. E hoje estamos atendendo o convite do pastor Rinaldo João, que tem nos convidado para trazer uma palavra de instrução. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus tem me dado tempo para fazer a sua obra. E eu faço a obra de Deus com amor. E digo para os irmãos que é sempre uma honra estar aqui atendendo o pedido do companheiro. Porque o Senhor, Ele tem nos ensinado que devemos ajudar uns aos outros. Amém? Amém. Até a volta de Jesus, os verdadeiros cristãos têm que dar mão. Tem que ser unidos. E assim chegaremos no céu. Amém? Amém. Irmãos, diga para o seu irmão. Irmãos, examine-se a si mesmo. Porque a palavra de Deus é vida. Amém? Convida a igreja de pé. Para lermos a palavra do Senhor. Livro de Mateus. Amém. Mateus, capítulo 5. Apenas 3 versículos. Versículo 14, 15 e 16. Eu leio o 14, a igreja leu o 15 e todos nós leamos o 16. Vamos fazer uma leitura participativa. Amém? Todos acharam, digam, eu vou para o céu. Se não acham, digam, eu também vou. Amém? Eu também vou. A missionária está dizendo que está pegando meu pé, não tem carona, a papai é só. Glória a Deus, não dá tempo. Então, por isso, que devemos permanecer na doutrina dos apóstolos. Amém? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu leio o 14, a igreja leu o 15 e nós leamos o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Versículo 15. Nem se aceita uma candeia para colocá-la debaixo de alguém, mas no morador, alumina ou colocá-la na casa. Todos nós, versículo 16. Assim é e glorifica o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar, irmãos. Não tem uma palavra para que Deus venha repreender as potestades que queiram atrapalhar o entendimento desta palavra. Vamos orar. Justo e eterno Deus, Pai amado que está nos céus. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor. Na tua presença estamos caminhando. Ó Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que repreenda, Senhor, a potestade que queiram, Deus, atrapalhar o entendimento da tua palavra. Caminho no eu, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, lemos uma passagem muito conhecida da igreja. E antes de utilizar esses 3 versículos, eu quero dizer à amada igreja que a liderança da igreja é constituída por Deus e depois de Deus, Ele ilumina a casa. Devemos obedecer a nossos líderes. A luz, ela resplandece nas trevas. Luz, obediente, paz, união, amor, fidelidade, verdade, harmonia, é luz. Trevas, desobediente, maldade, disse-me-disse, contendas, divisões, heresias, é treva. Discórdia, obrigado. Bem colocado. Quem sabe o que a treva pode falar? Diga um. Desunião. Luz. Inveja.
Treva. Apostasia. É quando o homem conhece a verdade e começa a pregar o contrário da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu venho trazer esta noite da parte do Senhor é que quando o Senhor estava conversando com os discípulos, ele disse: vós sois luz. Diga para o seu irmão: você é luz. Então brilhe. Aonde você chega, alguém nota diferença em você. Aonde você estiver, aonde você se encontrar, no ônibus, no trabalho, na faculdade, no colégio, na igreja, na vizinhança, você é diferente. Aleluia. Alguém olha para você e diz: ela é diferente. Ele é diferente. O modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de vestir, o modo de se pronunciar, o modo de interagir com a sociedade, porque a luz brilha nas trevas. Alguém está olhando para você e quer ver diferença. Louvado seja o nome do Senhor. A luz natural, irmãos, essa luz aqui, a qual estamos vendo, existe usinas que descem água, move gerador, e tira alguém para cá, e chega com força, e é transformada em energia, a qual entra na lâmpada e resplandece a casa. Assim é na vida do crente. O crente, para poder gerar essa energia, ele tem que orar. O gerador é o Espírito Santo. Aí o óleo acende e a luz aparece em você e você brilha diante dos homens. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Crente não pode se esconder. Você não pode se esconder em canto nenhum, irmão. Aonde você estiver, se estiver fazendo errado, alguém vai dizer para você: você é crente. É verdade. É assim. Você é crente. Você é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor fala monte, ele está se referindo a ele mesmo. Ninguém que está em Cristo pode se esconder, porque ele brilha. Você até às vezes não percebe, mas alguém está observando você. Aleluia, glória a Deus. Alguém está olhando você, alguém está te olhando. Eu vinha dentro do olho no carnaval, ia para a igreja pentecostal do perto, lá em Ouro Preto, e o povo ia para a folia brincar o seu carnaval. E eu dentro daquele ônibus e só vi o povo olhando para mim e baixava a cabeça, olhava para mim e baixava a cabeça. Sabe por quê? O Espírito Santo que habita em mim, você brilha em você. Você tem brilho do Espírito Santo. Não deixa o olho acabar. Não deixa a luz apagar em você. Aleluia. Antigamente se usava óleo da oliveira para fazer o combustível para poder iluminar a casa. Aí eu estava pensando: óleo, oliveira. Jesus está falando dele mesmo. O óleo é a azeite, a oliveira sou eu. Todo crente que está em Cristo tem brilho, tem testemunho, tem diferença onde ele chegar. Aleluia. Você é crente, alguém pode me escrever para você, meu filho, minha filha, mas você tem um brilho que ninguém no mundo tem. E esse brilho é o Espírito Santo em você. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Nos diz a palavra do Senhor. Nem se acende candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Lá no seu lar, diga para o seu irmão, lá no seu lar, você é a luz da casa. Glória a Deus. Você sabia que seu irmão, seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe que ainda não é evangélico, está olhando você, está observando você? Está na Bíblia, contexto da Bíblia. A luz vem na casa. O seu vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente, ele está olhando você, está ali, ó, lhe observando. E você está ali brilhando. Aí eu olho para você e diz, realmente ele mudou. Realmente ela mudou. Realmente o Jesus que os crentes pregam é verdadeiro. Até que ele mudou. O linguajar mudou. Tudo mudou. A amizade mudou. É verdade. Não despreze seu amigo, mas não faça o que ele faz. Você é luz! Enquanto o homem não se entrega para Jesus, ele está na terra, porque a terra é o mundo. A palavra de Deus diz. E eu meditando nesse texto, irmão, a obediência, a liderança da igreja, a obediência aos líderes constituídos por Deus, faz que os canais que vêm a se apagar quando vem aceso. Ele não enferruja, porque o líder é aquele que faz a manutenção do museu. Ele está de joelho com você, o Espírito Santo vai lá e coloca o azeite em você. Onde é ferrugem, chega, não chega. Vai intercedendo com você. Sabe que é a sua igreja. Ame seu pastor. Aleluia, Jesus. Dependa onde você chega. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Luz. Por favor, alguém abra nossas Bíblias em João capítulo 12, versículo 46. E leia, por favor. João 12, 46. Vamos participar. Abra a Bíblia, leia a Bíblia com a Bíblia. Aí o aceito vai descer a tua vida, a tua luz vai continuar acesa. Louvado seja o nome de Jesus. João 12, 46. Amém! Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Amém? Aleluia! Jesus ele estava dizendo, eu sou a luz que vim ao mundo para todos que nele crê não pereça nas trevas. Se tem alguém no evangelho aqui, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, que ele tudo fará. Aleluia. Sai da e vem para a luz. A luz de Jesus, a Bíblia está dizendo que ele é a luz do mundo. Quem anda com ele não vai andar em treva. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. João 9, 5. João 9 e 5. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, irmão. Não tenha vergonha. Vamos ler a Bíblia. Então eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava falando para os seus discípulos. Ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Oh, glória. Aí alguém pode perguntar a mim, mas ele não está no mundo, é? Jesus está contigo. Glória a Deus. Jesus está contigo. A luz
a vida eterna. Por isso é tão necessário, queridos, que não podemos deixar essa luz se apagar em nós. Alguém olha para você e começa a falar mal de você. Sim ou não? Sim. Alguém já falou mal de você? Queridos, o estudo é tão enorme, mas o Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, ele diz: tenham o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que vai mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observa. Ele pode falar hoje, mas amanhã quando você fizer alguma coisa de benefício, ele vai ver verdadeiramente ela é crente, ela é crente, ela é crente, ela é crente. Fala tão bem, Senhor, a quem? Eu te dou exemplo. Estou varrendo a rua, para a glória de Deus. O Espírito Santo disse: vá a rua toda. Mas Jesus, vá a rua toda. E eu vou começar a varrer a rua toda, porque isso é hábito da família. Nós gostamos de pregar e falar sobre cidadania. A luz da empresa, a luz é brilho, a luz é harmonia. Ei! Não interessa se seu vizinho não serve a Jesus ainda. Não, deixa ele lá. Um dia também nós não servimos, mas nós estamos servindo e glorificando a Deus. Alguém lá morreu, também estamos aqui. E eu comecei a varrer aquela rua. E aquela pessoa que um dia queria bater em mim, na frente do bar dele, eu comecei a varrer o chão, capinar o chão. E todos começaram a olhar para mim. Eu paguei uma criança e disse: vamos embora trabalhar. A terra falou alguma coisa? Não. A terra glorificou a Deus, porque a terra não pode que a luz é que pode com a terra. Senhor Jesus, ele disse uma certa vez, ele disse: maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Não deixe a tua luz apagar, jovem. Não deixe a tua luz apagar, diáconos. Aleluia. Pastor André, não deixe a tua luz apagar. Aleluia. Comissão de agonias missionária, dirigentes, rapaz do som, e todos nós, como igreja, não deixa a luz apagar. Aleluia! Terça-feira, desce pela madrugada, começa a botar o combustível para funcionar, para encher a lamparina, e para pegar versículos tristes e versículos longas. Eita, Jesus, faltou azeite. Quando faltou azeite, a lamparina apagou, ficava no escuro que nem viu o banho chegar. Aleluia, verdade de Deus. Cristo da igreja. Existe crente em terra. Eita, Jesus. Eu estava falando com o meu Senhor. Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. João 1:7 diz a palavra do Senhor: mas se andamos na luz, como ele andou, na luz como ele andou, perdão, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, glória a Deus, seu Filho, nos
comunhão. Primeiro João 2:9 diz: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Quantos irmãos aborrecem você? É porque ainda não conheceu a luz. Quantos irmãos passam por você e não dá paz? É porque ainda está em trevas. Eita, Deus te fala, irmão. O filho de salva, ele não faz recepção de pessoas. Aleluia. Primeiro João 1:6 diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quantas pessoas passam por você e disseram porque você nega a vida? Meu Deus! Antes dela! Meu Deus! Aleluia, glória a Deus. Eu olho para a injeção, você na injeção, mas não entra no céu, ei! É mentira de cão! Você não entra no céu, sim! Aleluia! 10, 5, 20, 30, 40, 50, 70 anos de igreja! 5 meses, 1 mês, 2 meses, 4, e ainda está na terra, dentro da igreja de Cristo. Luz não briga, luz brilha. Diga para o Senhor, luz não briga, luz não briga, luz brilha, luz brilha, luz é diferente, luz é vida. Estou perto de finalizar. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. João 2, 1 João 2:10 diz: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Eu amo meu irmão, mas querida, que diferença tem eu estar na minha igreja pregando hoje? Porque lá hoje não tem culto. E eu vim para a igreja e pregar. Por acaso eu não preguei o mesmo kit e a mesma doutrina dos apóstolos para meus irmãos? Aleluia. Por acaso está Deus dividido? Por acaso o nosso Deus é treva, o nosso Deus é luz? Aleluia. Tem que ter comunhão. Eu respeito a norma dele, do pastor da igreja, e ele respeita a norma da minha casa. Mas o evangelho é pregado da mesma forma. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho de dou é a palavra de Deus. Eu chego na minha casa correndo, eu chego na minha casa andando, não me interessa. O importante para mim é que eu estou deixando de gastar a sua vida e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque se eu morrer hoje, morreu o pastor André Rodrigues, da igreja pentecostal, Cristo eterno. A única coisa que eu vou
em treva, e anda em treva, e não sabe para onde vai, porque a treva lhe cega os olhos. É a palavra de Deus que está falando de Jesus, porque dentro da igreja em treva. É verdade. Aleluia. Sim ou não, igreja? Sim. É verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Um versículo muito lindo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Muitos crentes lêem. E lêem ainda diz que é para gentil. A palavra de Deus é para gentil e para judeu. A palavra de Deus é para gentil e